O ano que vem será marcado pela 60ª eleição presidencial americana, que vai ocorrer no dia 5 de novembro de 2024. Até lá, os partidos republicano e democrata vão passar pelas primárias para definir quem vão ser os seus candidatos a concorrer à presidência. Oi, pessoal! Antes da gente continuar com o vídeo, quero falar um pouco do nosso parceiro, a Insider, que faz essas camisetas aqui, a Tech T-Shirt. Eles estão com a gente já há algum tempo e tem um produto muito bacana. Na verdade, acho que uma das características mais legais das camisetas da Insider é que elas são atemporais. E algo atemporal está acima de tendência. Ou seja, é básico e ao mesmo tempo funcional. Qualquer momento, qualquer moda, você compra uma camiseta dessas, você vai estar na moda, sempre, porque ela é muito básica e muito útil. Então, isso é muito legal. Aqui vocês podem ver o site, tem um monte de opções, de cores e, enfim, dá uma olhada, vocês vão gostar. Eu cada vez mais uso as camisetas e uso elas em vários ambientes e situações diferentes. E tem um desconto do Professor Rock para vocês usarem e comprarem quando vocês forem ali no site, que é ROC12, Rock HOC 12. Curte as suas camisetas da Insider, que são atemporais. Do lado dos democratas, o presidente americano Joe Biden já anunciou que vai concorrer à reeleição. Normalmente, os titulares de cargos eletivos, eles já têm um acesso mais fácil a recursos, uma base de apoio sólida dentro do partido e, claro, a máquina pública a seu favor. Com isso, no momento das prévias, o presidente em exercício, ele já sai em vantagem, dando pouca margem para que qualquer outro candidato consiga desbancá-lo como candidato à presidência. Isso se confirma quando nós observamos que não há nenhum presidente em exercício que tenha perdido uma indicação primária na história moderna dos Estados Unidos. Porém, do lado dos republicanos, a disputa é mais acirrada. Ainda em novembro de 2022, o Donald Trump anunciou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. A candidatura do Trump é altamente incomum, considerando que ele é o primeiro ex-presidente da era moderna a buscar a presidência novamente depois de deixar o cargo, quebrando um padrão americano e lhe dando a força de um quase incumbente. As projeções indicam que o Trump é o favorito para concorrer à presidência pelo Partido Republicano. Porém, ainda tem alguns obstáculos para atrapalhar o ex-presidente na sua corrida de volta ao posto. O primeiro deles é a concorrência. O Trump não está sozinho nessa corrida. Os outros candidatos já na disputa pelas primárias republicanas são Nikki Haley, ex-embaixadora na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul; Vivek Ramaswamy, um empresário e autor multimilionário; Asa Hutchinson, ex-governador do Arkansas; Larry Elder, conservador apresentador de rádio na Califórnia; Tim Scott, senador da Carolina do Sul; e Mike Pence, o ex-vice-presidente de Trump. Mas nenhum desses representa uma grande ameaça ao Trump. O que mais se aproxima dele é o Ron DeSantis. No dia 24 de maio desse ano, o governador da Flórida oficializou que vai concorrer pela vaga republicana para a corrida eleitoral de 2024. Nascido em Jacksonville, na Flórida, DeSantis se formou na Universidade de Yale, onde estudou História e posteriormente ingressou na Escola de Direito de Harvard, ambas integrantes da Ivy League, famoso grupo das melhores universidades do planeta, se formando com honras em ambas. Após concluir seus estudos, ele ingressou na Marinha dos Estados Unidos e serviu como oficial jurídico e conselheiro de um grupo de fuzileiros navais, os famosos SEAL, uma das unidades mais preparadas das Forças Armadas Americanas e conhecida por ser a elite da força. Essa unidade, por exemplo, foi responsável por matar o Bin Laden. Durante esse tempo, ele atuou também na Força-Tarefa Conjunta Guantánamo e foi enviado para o Iraque e para o Afeganistão em apoio à Operação Iraqi Freedom e Operação Enduring Freedom no Afeganistão. Quando ele retornou ao país, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nomeou DeSantis para atuar como procurador assistente especial na Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito da Flórida. Ele entrou para a política sendo eleito como deputado federal representando a Flórida em 2012, onde permaneceu até 2018, quando concorreu e venceu a eleição para governador da Flórida. Durante a sua campanha, ele recebeu o apoio do então presidente Donald Trump e assumiu o cargo de governador em janeiro de 2019.
Covid-19. Como governador, o DeSantis adotou uma postura conservadora em questões como imigração, segurança pública e o meio ambiente. Ele também implementou medidas para fortalecer a economia da Flórida, reduzir impostos e promover a criação de empregos. Durante a pandemia de Covid, ele enfrentou críticas e elogios por suas políticas relacionadas à saúde pública. Tomou medidas para reabrir a economia da Flórida mais cedo do que os outros estados, argumentando que o impacto econômico do fechamento prolongado era insustentável. Além disso, ele assinou leis que restringiam o uso de passaportes de vacinação e proibiam o fechamento de escolas públicas devido à pandemia. Em novembro de 2022, ele foi reeleito na Flórida por uma margem impressionante de 19 pontos e nas primeiras pesquisas de opinião para o pleito presidencial, ele estava empatado com o Trump nas primárias. Até o início de 2023, DeSantis parecia ter projetado com sucesso uma forma de trumpismo sem o Trump, ficando popular por seus ideais conservadores e por seus embates na batalha ideológica. Porém, 6 meses depois, ele tem tropeçado se envolvendo em algumas polêmicas. A primeira delas foi quando DeSantis fez uma declaração descrevendo a guerra na Ucrânia como uma mera disputa territorial, além de indicar que não é um dos principais interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Essa posição, que ecoa também a do ex-presidente Donald Trump, gerou diversas críticas de colegas republicanos e eleitores que expressaram preocupação com a descrição desdenhosa do conflito. Buscando corrigir sua fala, o DeSantis fez outra declaração mudando seu posicionamento, condenando a invasão da Rússia à Ucrânia e chamando o Vladimir Putin de criminoso de guerra. A outra polêmica do DeSantis está relacionada ao embate junto à Disney. A empresa criticou e se posicionou contrário a uma lei promovida por DeSantis que proíbe abordar questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias da Flórida sem o consentimento dos pais. Em resposta ao antagonismo da Disney, o DeSantis assinou uma lei para que a Flórida retome o controle administrativo e fiscal do território do parque de diversões Disney World, em Orlando, onde a gigante do entretenimento atua como um governo local. Desde então, ambos estão numa batalha judicial para ver quem vai ficar com a propriedade do local. Por fim, outra situação que também prejudicou o DeSantis foi ao ser apontado como extremista por assinar a proibição do aborto após 6 semanas de gravidez. Além dessa atitude ser apontada como um movimento de extrema-direita, deu margem para uma crítica do Trump, que afirmou que as novas restrições ao aborto na Flórida eram muito duras. Em resposta, o DeSantis defendeu a medida e ainda reforçou o fato do Trump não responder se ratificaria ou não essa lei. Além das polêmicas, a decisão do DeSantis de esperar até o final da sessão legislativa da Flórida para declarar sua candidatura e não perder o seu mandato de governador, deu ao Trump a oportunidade de definir o tom das primárias republicanas de 2024. O Trump anunciou sua candidatura apenas uma semana após a eleição de 2022, bem cedo para os padrões históricos, e nos últimos meses, ele e seus aliados atingiram o DeSantis em várias frentes, buscando prejudicar a imagem do governador da Flórida. Tudo isso refletiu na última pesquisa publicada pela Real Clear Politics, onde o Trump aparece em primeiro, com 56,3% dos eleitores republicanos o apoiando. E em segundo lugar, o governador da Flórida aparece com 19,4% das intenções de voto. Apesar do escrutínio e da queda dos números nas pesquisas, DeSantis pode ser o único republicano com chances reais de derrotar o Trump nas primárias do Partido Republicano em 2024. O governador da Flórida ainda é muito respeitado pelos republicanos. Fora isso, suas realizações conservadoras e a sua capacidade de arrecadação de fundos podem fornecer os meios para uma recuperação ou mesmo uma vitória. Depois de anunciar sua candidatura, ele levantou um pouco mais de 8 milhões de dólares em 24 horas. É importante lembrar que durante a sua campanha de reeleição em 2022, o DeSantis arrecadou mais de 200 milhões de dólares, a maior arrecadação de um candidato em uma disputa para governador da história. E mais de 85 milhões de dólares que sobraram dessa campanha vão ser redirecionados para ajudar a sua candidatura presidencial. Isso tudo prova como o DeSantis possui um potencial para ser uma pedra no sapato do Trump, tendo ainda muito tempo hábil para se aproximar dele nas pesquisas. Outro obstáculo do Trump diz respeito aos diversos processos legais em andamento contra ele e que podem afetar a sua candidatura. O ex-presidente foi indiciado 2 vezes e está envolvido em pelo menos outros 2 processos. O primeiro indiciamento ocorreu em abril de 2023, quando o Trump foi acusado
acusado de ocultar pagamentos na véspera da eleição de 2016 para uma atriz pornô, Stormy Daniels, com a intenção de impedi-la de tornar públicas suas alegações de um suposto caso extraconjugal que tiveram anos antes. O pagamento do suborno a Stormy Daniels em si não é ilegal. No entanto, a organização Trump declarou essa movimentação financeira como reembolso a Michael Cohen, seu advogado, como honorários advocatícios, o que pode ser interpretado como falsificação de registros da empresa. Outro indiciamento ocorreu agora em junho de 2023, sob a acusação de conspiração, declarações falsas, obstrução da justiça e retenção ilegal de documentos classificados sob a lei de espionagem. Em agosto de 2022, oficiais do Departamento de Justiça revistaram a propriedade do Trump em Mar-a-Lago, apreendendo mais de 11 mil documentos, alguns dos quais estavam classificados como confidenciais ou ultra secretos e outros marcados com a sigla TSSCI, uma designação para material que poderia causar danos excepcionalmente graves à segurança nacional dos Estados Unidos, sendo ilegal que funcionários, incluindo ex-presidentes, removam ou mantenham documentos confidenciais em um local não autorizado e inseguro. Apesar da pendência na justiça, o ex-presidente não vai ficar impedido de concorrer à presidência, nem mesmo se ele for condenado e preso. O artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos, que estabelece as qualificações para a presidência, nada diz sobre acusações criminais ou condenações. Os Estados Unidos já tiveram um candidato preso, o líder sindicalista Eugene Debs, que recebeu quase 1 milhão de votos na eleição de 1920, enquanto estava na prisão. Isso porque não há dispositivo legal no país que impeça a candidatura de pessoas condenadas, como acontece no Brasil com a lei Ficha Limpa. O único empecilho legal que pode tirá-lo da corrida seria a 14ª emenda, que proíbe quem tiver envolvido em insurreição ou rebelião contra o governo de ocupar cargos civis ou militares em governos federal ou estadual. Trump é alvo de uma investigação sobre a sua participação no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. O comitê da Câmara que investigou a invasão recomendou a acusação formal dele por insurreição, mas o Departamento de Justiça não enquadrou nenhum dos acusados até agora pelo crime. Caso isso ocorra, aí sim o Trump poderia ficar inelegível. Além disso, ele é alvo ainda de uma outra investigação que pode resultar em acusação criminal por tentativa de interferência na eleição na Geórgia em 2020, quando ele perdeu para o Biden. Não está claro qual vai ser o efeito desses indiciamentos no desempenho do Trump, sendo que até aqui os processos não atrapalharam em nada suas ambições de voltar à presidência. Os números das pesquisas de Trump subiram após o seu indiciamento em abril, e ele permanece o favorito para a indicação republicana. As acusações criminais têm sido historicamente positivas para sua arrecadação de fundos. A sua campanha anunciou que havia arrecadado pelo menos 4 milhões de dólares nas 24 horas depois que a acusação se tornou pública. Trump está tentando explorar politicamente as acusações, se apresentando como vítima de uma caça às bruxas politicamente motivada pelos democratas para impedir o seu retorno à Casa Branca. As acusações na justiça podem até ajudar o Trump a vencer a nomeação do Partido Republicano. Tanto o desempenho do DeSantis quanto os processos legais contra o Trump são fatores determinantes de quem será escolhido pelo Partido Republicano e o possível próximo presidente dos Estados Unidos. Porém, não podemos esquecer que ainda temos 6 meses para as primárias de 2024 e 17 meses para as eleições presidenciais. Muita coisa pode acontecer até lá e por isso que precisamos ficar atentos às próximas notícias. Considerando tudo isso, quem você acha que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos?